Apocalipse, o capítulo 19. Nós vamos aprender mais algumas coisas. No seu versículo 45. 19:45. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. E vai dizer assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. O que eles estavam fazendo lá? Vendendo, certo? Diz-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Antes dele dizer que a casa de Deus era casa de oração, ele disse algo antes disso. O que ele disse? Está escrito. Jesus nunca dizia o que não estava escrito. Jesus sempre falava o que estava na palavra. Porque você pode ser perseguido pela tua boca, pelo que você fala, mas pela palavra não. Porque quando a Bíblia é aberta, é a boca de Deus falando. Quando é a tua boca aberta, aí é você que se responsabiliza. Jesus disse: está escrito, a minha casa será casa de oração. Casa de oração. Mas vós transformaste. Está falando que houve uma transformação. Ó, transformaste em covil de salteadores, em uma casa de ladrões. Isso não são palavras de Jesus. Isso não são as palavras de nenhum profeta. Foi as palavras de Jesus. Olha o que o texto vai dizer aí. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. E alguns outros textos está como? Matá-lo, né? Matá-lo. Olha só, quem procurava matar Jesus? Os escribas, os principais sacerdotes e até os anciões procuravam dar abraço em Jesus. Procuravam matar. Ó, tá vendo? Presta atenção nesse sentimento, nessas ações acontecendo fora da igreja ou dentro da igreja. Viu agora? É isso que nós vamos aprender hoje. Presta atenção. Contudo, não atinavam, na minha Bíblia está assim, em como fazê-lo. Por quê? Porque todo o povo ouvia e ficava dominado por ele. Tá como aí em outras Bíblias? E não tinha meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele. Todo o povo estava do lado dele, tá bom? Só que aconteceu, capítulo 20, só que aconteceu que num dia daqueles, estando Jesus a ensinar o povo, na onde? No templo. Aí, ó. O templo era um lugar de ensino e lugar de orar. Vamos lá. E evangelizar, olha só, Jesus evangelizava. Agora, interessante, se a casa era de Deus, haveria necessidade de evangelizar a casa de Deus? Não. Mas agora, naquele tempo, estava precisando. Porque às vezes nós queremos evangelizar lá fora, mas precisamos ser evangelizados primeiro aqui dentro. Sobrevieram os principais. De novo, quem? Os sacerdotes. E depois? Juntamente com quem? Ó, nós vemos 3 classes aí. Essas 3 classes vinham de novo até Jesus. E fizeram o quê? E o arguiram nesse termo. Dize-nos, com que autoridade vocês fazem estas coisas? Ou quem te deu autoridade? Respondeu-lhe, também eu vos farei uma pergunta. Diz-me aí, o batismo que João está lá, batizando no deserto, ele é do céu ou ele é dos homens? É uma doutrina dos homens. Então eles, em seu pensamento, disseram-nos, do céu, ele dirá, porque, não, então eles arrosaram entre si, se dissermos do céu, ele dirá, por que então vocês não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejar? Engraçado. Já tinha pedra lá no templo? Foi falado de pedra, não foi? Sim. Mas tem pedras que estavam no muro, mas tem pedra que estava na mão. Sim. A oportunidade do assassinato já estava ali, ó. O que eles estavam ali? Ó, os escribas, os sacerdotes, os anciões, sabiam que qualquer ação que não era levada, que não era de Deus, poderia acarretar na morte. Então eles tinham medo da morte, não das ações de Deus. Tem muita gente que tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer, pastor. Por quê? Porque eu não sei para onde vai. Mas entenda, você às vezes até tem medo de morrer em alguma situação, mas você não tem medo do castigo de Deus. Outros não têm medo da morte,
mas outros já não tem medo da mão de Deus. Você vê como o ser humano é complexo? Cada um tem uma forma de Deus agir. Vamos lá, continua aí para nós terminarmos. Porque estás convicto ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Responderam que não sabiam. Mas como que você pode fazer uma pergunta a uma pessoa e você quer a resposta dela, mas você não sabia? Você vê como a mente estava maligna daqueles homens? Eles não sabiam, mas eles estavam fazendo e as perguntas deles eram maliciosas, não eram perguntas com o sentido de ajudar alguém. Eles não estavam no cenário ali para poder apoiar Jesus, eles estavam ali procurando uma oportunidade de matá-lo. Olha o que vai acontecer. Então Jesus replicou: pois nem eu mesmo vos digo com que faço estas coisas. Versículo 9, e eu vou terminar. Jesus ele vai contar logo em seguida a parábola de um lavrador mau. Marcelo falou da parábola. Vamos lá. A seguir Jesus passou a proferir uma parábola, como certo homem plantou uma vinha, e aí nós terminamos. Vamos que Jesus vai dizer no versículo 18. Ele vai dizer assim, tudo que cair sobre esta pedra ficará em pé. De novo a palavra pedra. Olha aí, E aquele, porém, que ela cair, ficará reduzido ao pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Curva sua cabeça, vamos orar. Ó Deus maravilhoso e eterno, Senhor, nós estamos na Tua presença, aqui está a Tua santa palavra. Meu Deus, aqui está o Teu povo. O Senhor, meu Deus, ó Pai, é o oleiro, ó Deus. Nós somos o barro, ó Deus. Que o Senhor nos molde. O Senhor nos molda, Senhor, segundo a Tua palavra, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, te entregar o melhor louvor. Podemos, meu Deus, ó Pai, te entregar a melhor adoração. Nós viemos aqui, meu Deus, ó Pai, não com o espírito assassino, ó Deus. Mas nós viemos aqui, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, sare as nossas feridas, sare nosso coração, sare, meu Deus, ó Pai, a nossa alma. Meu Deus, ó Pai, nos ajude. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Podeis assentar dando uma linda salva de palmas. Aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu fico tão maravilhoso quando o Marcelo veio aqui, porque eu estava estudando a palavra e Deus, tudo que o Marcelo falou aqui, Deus já tinha falado ao meu coração. Mas note que no texto, eu sempre peço para ficar com a Bíblia aberta. Fica com a Bíblia aberta. Presta atenção na palavra. A palavra é para nos ensinar. Vamos lá. O texto que nós vamos ler aqui é muito complexo. Por quê? Nós começamos no 45, que vai dizer que quando Jesus chega no templo, ele expulsa aqueles que estavam vendendo. E aí esse texto, por alguns tradutores da Bíblia, é conhecido como a purificação do templo. Imagine, Jesus ele vai entrar no ambiente onde o nome do pai dele é proclamado. Mas ele viu que necessariamente precisava de uma purificação. Aquele ambiente onde o nome do pai dele era proclamado precisava de uma purificação. Porque nem sempre, às vezes nós vamos falar de Deus, vamos falar do nome do pai, não quer dizer que a gente estamos limpos para isso. E limpeza não é externo, limpeza é interior. Limpeza é dentro de nós. Bem, existe uma coisa que pode mudar a minha e a sua vida, é quando nós entendemos que a palavra de Deus transforma, muda o nosso coração. Quando ela muda a nossa vida. Só que às vezes nós não queremos essa transformação. Por que o hino é rude cruz? Porque a cruz realmente é rude. Por que a cruz ela é tão transformadora? Porque ela requer algo de nós, sim ou não? A cruz ela requer a mudança. A cruz requer que você tome atitudes novas. E somente quando nós olhamos para a cruz é que nós começamos a mudar verdadeiramente. Porque quando nós olhamos para a mãe, para o pai, para o tio, para qualquer pessoa, não conseguimos mudar. Se você tentou mudar por causa do seu marido, você está errado. Você tentou mudar por causa da sua mulher, errou. Eu vou mudar por causa dos meus filhos, errou. Por quê? Porque a maior transformação da sua vida vai ser quando você olhar para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você vai ver que somente na cruz você pode alcançar a verdadeira transformação. Que começa na sua mente, vai para o teu coração e faz você ter boas ações.
A Bíblia vai dizer que quando Jesus, então, ele vai entrar no templo, Marcelo, e o Marcelo explicou uma boa parte, mas eu quero explicar outra. A Bíblia vai dizer que Deus nem sempre foi o Deus do templo. A Bíblia fala que Deus se manifestava muito nos montes. Se nós olharmos na Bíblia lá atrás, você vai ver que os profetas subiam ao monte e Deus falava. Moisés passava dias no monte. Você vai ver que Abraão, Deus falou com ele em alguns lugares sombrios, em lugares desérticos. E alguns montes eram as revelações. Por isso que no passado nós tínhamos o conhecimento do Deus do monte. Por isso que o monte é uma referência. E de fato, quem aqui já foi para o monte aqui? Não é gostoso estar no monte? Mas quando você chega na parte lá que está você e Deus sozinho. E isso era o que os homens faziam. Eles subiam até lá para eles terem do silêncio, eles ouviram melhor a voz de Deus, porque eles iriam ouvir a voz de Deus, mas depois eles iam voltar para o cotidiano. Porque não adianta nada você passar 10 dias no monte e depois você voltar para cá e esquecer o que Deus falou com você. Você tem que entender que o que você ouve você tem que colocar em prática. A Bíblia vai dizer que Deus ele era o Deus dos montes, Deus dos vales. Mas a Bíblia diz que quando Deus parou de falar um pouco com Moisés e Deus começou a fazer o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus, ele agora vai habitar em algumas casas, em algumas tendas. E nós conhecemos isso como tabernáculo. Quando Moisés levanta o tabernáculo, onde era oferecido os sacrifícios, onde tinha um altar de bronze, tinha o candelabro que iluminava, tinha a mesa dos pães. Aquele lugar era o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus vinha ali. E nós começamos a chamar o Deus do tabernáculo. E depois, logo em seguida, Deus ele faz um templo através da vida de Salomão. Salomão vai lá para o templo, e a Bíblia diz que o templo era um grande desejo dos homens, mas também era algo que Deus queria para os homens, um portal na terra. Quando Deus fez o templo, para nós entendermos aqui de uma maneira básica, rápida, a Bíblia diz que havia 3 separações. Tinha um lugar natural, onde os sacerdotes entravam, e a Bíblia diz que havia o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar, lá estava a Arca da Aliança, aonde Deus se manifestava no meio dos querubins em cima da arca. Ali era como se fosse um portal. O sacerdote, depois de toda uma liturgia, quando ele entrava lá dentro, Deus se manifestava naquele meio dos querubins e falava com ele e dava uma ordem a ele. Então nós tínhamos como se fosse um portal na terra. Era uma divisão que trazia um portal. E a Bíblia diz que aquele portal era o lugar onde Deus falava. Quando Salomão ele vai fazer o primeiro templo, quando ele vai erguer o templo, Deus ele foi bem específico a ele. Disse, Salomão, você vai fazer essa casa, e essa casa eu vou te dar o meu nome, eu vou deixar os meus olhos aí, o meu ouvido atento, mas entenda, Salomão, essa casa eu só vou dar o meu nome, porque eu não posso habitar nessa casa, porque se eu fiz o universo, fiz todas as coisas, essa casa é pequena demais para mim. Mas os olhos de Deus, o ouvido, o nome dele estaria sobre aquele lugar, sim ou não? Sim. Por isso que nós vamos na casa do Senhor. Então se você vai na casa do Senhor, você já tem que aprender um princípio básico. A casa é sua? Então lá não é nada do teu jeito, lá é do jeito de... O problema é que nós transformamos a casa de Deus em nossa casa. Você viu como que é tão... De quem é a casa? É a casa do Senhor? Você vai ver uma coisa interessante. Salomão, quando ele divide ali, ele faz o templo certinho, a Bíblia vai dizer que ele estaria no convívio com Deus. Então imagine, o Santíssimo Lugar era o lugar onde estava a casa de Deus, mas atrás era a casa de Salomão. Aí Deus ele viu que o convívio com o homem é uma coisa que Deus quer desde o início. Deus andava com Adão. Mas a Bíblia vai dizer que o convívio com os homens às vezes não é muito bom. Por quê? Porque os homens eles pulam as etapas, quebram as regras de Deus. Salomão faz a casa, tudo bonitinho. Lá estavam os sacerdotes, tudo arrumado. Mas Deus disse para Salomão uma coisa muito, muito, muito grave para ele. Salomão, quando o povo entrar no templo para orar, eu vou ouvir a oração deles. Quando o povo tiver, os inimigos correrem atrás deles, numa guerra, e eles entrarem por esta casa, e eles orarem, eu vou estar do lado deles. E eu vou vencer a batalha por eles. Essa peleja, eles não vão pelejar, porque eu vou pelejar por eles. Mas Salomão, se eles no coração adorarem outros deuses, e se eles transformarem a minha casa em um lugar onde não é uma casa de oração,
eu vou abandonar este lugar. Deus, olha o que Deus disse para Salomão. Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos. Por quê? Porque quando eu falei aqui, nós vamos ver que eu disse o seguinte: a casa, ela é a casa do Senhor, ela não é a sua casa. Então vamos lá. Na sua casa você anda do seu jeito? Você limpa do seu jeito? Você faz tudo do seu jeito, sim ou não? Mas na casa de Deus? Aí, então uma criança aqui dentro da fiação. Na casa de Deus dá para fazer tudo do seu jeito? Sabe por que muitas coisas na sua vida não funcionam? É que você trata a sua casa como uma casa de Deus. Às vezes você, na sua casa, quando você quer lavar a louça, você lava. E quando você não quer, você deixa lá, sim ou não? Só que na casa de Deus não pode deixar assim. E às vezes por você, muitas vezes, tomar atitudes assim, você acaba fazendo o quê? Errando e pecando contra? Pronto, porque quando a casa é sua, você deixa a louça. Mas na casa de Deus não pode haver bagunça. Sim ou não? Vamos lá. Imagine agora. Jesus, ele é o rei de Israel. Sim ou não? Mas ali ele não tinha coroa, como eu disse ontem. Ele não tinha nenhuma parada. Mas ele vai agora entrar em Israel. Olha o que o versículo 28 vai dizer. No 19. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, e aconteceu que aproximaram-se Jesus junto ao Monte das Oliveiras, perto de Betânia ali, enviou 2 dos seus discípulos dizendo o seguinte: vai até a aldeia da fronteira, e ali você vai entrar e vai achar preso um jumentinho que jamais um homem algum montou, soltai e o trazei. Se alguém perguntar, por que os soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa. Olha só, se Deus precisa de um jumentinho, você acha que Deus não vai precisar de você? Se um jumentinho for útil para Deus, você acha que você é inútil? E indo eles, mandando, fizeram tudo. Olha lá, no versículo 34. E responderam: porque o Senhor precisa? Porque o Senhor precisa? Mais alto. Porque o Senhor precisa? Tudo na obra de Deus é uma ferramenta. Então trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho suas vestes. E quando, olha só, se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou a jubilosa a louvar a Deus em alta. Por quê? Quem está vindo ali sentado no jumentinho? Jesus. E o que ele é de Israel? O rei. Olha só o cenário. É um cenário de alegria, sim ou não? Sim. Então era para todo mundo se alegrar, era para todo mundo estar em festa. Mas olha só, ao louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que ele tinha visto, e dizendo: bendito ao rei, quem vem o nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Paz no céu e glória nas alturas. Porque Jesus está vindo para reconciliar os homens com Deus, porque nós tínhamos uma dívida. Só que Jesus, ele sabe que quando ele chegasse na porta de Jerusalém, ele sabia que ali seria uma das maiores lutas da vida dele. Por quê? Porque chegou a hora dele ser crucificado. Chegou a hora dele apanhar, chegou a hora dele sofrer. E ele não vai sofrer lá fora, ele vai apanhar lá dentro. Ele vai sofrer lá dentro. Onde vai ser a perseguição? Lá dentro. Fica à vontade, deixa ela à vontade. Ela está na casa do Senhor. E anunciando, olha só, olha como que é tão profundo. Você vai ver que, ora, alguns dos fariseus disseram o seguinte em minha multidão: mestre, repreende seus discípulos. O povo está alegre, mas tem um grupo que está descontente. E qual que é a primeira coisa que eles estão querendo fazer? Parar a adorar. Qual é o intuito do diabo? É parar a sua adoração. Porque a adoração move o coração de Deus. Você está entendendo? Porque quando a adoração sai do templo, quando as coisas boas saem da casa de Deus, aí o diabo opera. Aí o povo não tem vitória, nem visão. Pronto, aqui ó. Ora, alguns dos fariseus disseram: o mestre, no meio da multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: olha como que é tão profundo. Asseguro-lhes que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão por eles. O que Jesus disse? Que as pedras clamarão por... Vamos lá. Pode uma pedra clamar? Não. Pode sim ou não?
a Bíblia fala que, ó, você vê como que a palavra pedra aqui tem um sentido. Você vai ver que quando Jesus vai para o deserto, o diabo manda ele transformar as pedras em quê? Em pão. Por que Jesus está dizendo isso? Porque assim, ó, Jesus disse em Mateus 24, ele sabe que é a hora, ele sabe que ele vai morrer. Ele disse para os seus discípulos: se vocês não fizerem a obra que eu estou falando, ele lançou uma profecia em cima do templo. Ele disse, ó, daqui 70 anos esse templo será destruído. E quando vocês passarem a ver as pedras no chão, vocês não pregam, mas elas falarão o que eu disse lá atrás. O que Jesus estava dizendo? Que os acontecimentos daquele lugar iam testificar que foi ele é o verdadeiro Cristo. Porque, olha só, muitos discípulos não iriam pregar a palavra. Eles iriam correr, eles não iriam fazer a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus está dizendo que os acontecimentos também mostram que ele está vindo. Que é ele que falou. Por isso que quando nós vimos um milagre, porque nós, a igreja, olhamos muito o milagre, nós olhamos a cura, mas os acontecimentos não. Em Mateus 24, a primeira coisa que Jesus vai dizer foi o que o Marcelo falou aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, tá vendo esse lugar? Não ficará pedra sobre? Por que não ficará? Porque vocês serão o templo móveis. Vocês agora levarão o Espírito em vós. Não estará mais em paredes, não estará entre quatro paredes. Agora ele estará dentro de você. Você será o templo do Espírito Santo. Agora, por quê? Porque um edifício pode ser derrubado e dificilmente ser erguido. Mas, ó, os cristãos que receberam o Espírito Santo e Deus fez eles de templo, se matava 5, nascia 10. Matava 10 e nascia 30. Então não tinha como parar. Jesus viu que a visão não era construir templo, era evangelizar e colocar o Espírito Santo nas pessoas. Por quê? Porque a pessoa com o Espírito, você pode derrubar o lugar, é difícil. Você acha que se eu derrubar essa casa aqui não vai ficar difícil eu erguer ela? Aí muitos vão passar, nossa, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada do templo ser erguido. Mas o que Deus fez, que é você, se me matarem, pode ter certeza de uma coisa: vocês pregarão a palavra. Aí Jesus viu que não valia a pena investir em edifício, mas investir em pessoas. Por quê? Por isso tem muita gente que tem a visão deturpada. Eu quero ser igreja. Aí ele vai à igreja de segunda a sexta-feira, ele abre a consagração, ele vai lá, ele louva, ele prega, mas ele se torna hipócrita. A visão dele é para dentro do templo e para a casa dele. Ele não evangeliza, ele não fala, ele não tem como mostrar que Deus está na vida dele. Talvez é porque ele só vai e volta para o lugar, ele acha que ele está adorando. Não, Deus não quer que você vá à igreja e fique roboticamente ali ficando o dia todo. Deus quer que você pregue na faculdade, Deus quer que você prega no seu trabalho, Deus quer que você... Às vezes que eu mais falei de Deus foi aqui no salão. E onde eu estou pregando a palavra? No salão. Ué, mas é um lugar apropriado para pregar a palavra? Ué, mas a visão de muitos, não. Você está vendo? Então entenda, quando você se torna um templo móvel do Senhor, não importa o lugar onde você está, você é usado por Deus. O problema é que tem muita gente olhando para edifício, e edifício não prega. Aí Jesus já vai quebrar os discípulos no meio e fala, tá vendo aqui? Vocês vão passar, e se tiverem a oportunidade de ver, vocês não vão ver mais aquele templo erguido. Está lá até hoje. Se você for em Jerusalém, os judeus estão até hoje tentando levantar o templo e não conseguiu ainda. Só se levantará por uma profecia do anticristo. Preste bem atenção. Deus não quer levantar paredes, Ele quer levantar você. Deus não quer cobrir a arca da aliança com ouro, Ele quer cobrir você com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele sabe que levando você, as coisas mudam. Quer ver? Quando Jesus chega no templo, algo acontece diferente, sim ou não? Você vai ver que todo mundo está em festa. Aí no versículo 41, olha o que vai acontecer. Lê para mim, o pastor Vinícius. É que tocar e ler ao mesmo tempo fica difícil, mas aqui, lê, Graça, por favor. O 41, lê em voz alta. A igreja está aí, dá glória a Deus. Então entenda, nós vamos aprender isso. A primeira coisa que Jesus vai tirar dos seus discípulos é a visão disso. Por quê? Porque eles vão aprender a ser igreja. Quando o versículo 41 do 19 vai dizer algo muito profundo, preste atenção, vai. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Qual foi o primeiro sentimento dele? Ué, mas Zacarias tinha profetizado, Zacarias capítulo 9, versículo 9, que quando o Messias viesse, ele ia chegar
todo mundo ia estar alegre. E de fato aconteceu. Se nós vemos o versículo que nós lemos, quando Jesus chega no lugar, todo mundo ficou alegre, não foi? Um grupo ficou insatisfeito, ficou ali murmurando, mas o texto diz que Jesus começa a chorar. Por que Jesus está chorando? Realidade. Jesus, o sentimento dele ali agora, ele sabe que as pessoas que estavam ali estavam prontas para tirar a vida dele. E era um grupo que muitas das vezes era um grupo que evangelizava o lugar, era um grupo que falava de Deus, e era um grupo que falava que amava Deus. E esses eram os que mais tinham sentimento de morte, eram os que mais tinham sentimento de matar o irmão. Por isso entenda, cuidado, por quê? Porque às vezes nós pensamos que os nossos irmãos, do nosso lado, são os nossos irmãos, mas às vezes eles são os piores assassinos. É eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia, você quer ver? Quem tentou matar José? Os irmãos. Jesus, foi alguém da Síria que levou Jesus até a cruz? Não, quem foi que levou Jesus à cruz? Foi sua própria nação. Então entenda, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, saiba que a tua casa, a tua família, teus irmãos podem te perseguir. Você vai ver, ó, as primeiras pessoas desacreditadas de Deus na tua vida, às vezes é a tua própria família. Sim ou não? Vai fazer o que na igreja? Você não muda. Aí você acaba sendo desmotivado. Às vezes é no relacionamento, às vezes é... Olha o que vai acontecer. Jesus chorou. É um texto até conhecido aí pelos rappers. Jesus chorou. Jesus chorou ou não chorou? Agora pensa, por que ele está chorando? Porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a cruz para ele. Vai vir ele vivia a realidade dos milagres, mas também ele ia viver a realidade da cruz. Que a cruz, ela não foi dada para ele. A cruz era para nós. O castigo que era para nós, ele levou, a Bíblia diz. Mas ele vai ter que passar. Lê de novo, Grazi, o próximo versículo. Preste atenção à igreja. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus disse assim, ele é o rei da paz. Fala, rei da paz. Rei da paz. Ele está entrando naquele lugar para trazer paz. Jesus curava as pessoas. Jesus era bom. Jesus não queria ouro, não queria prata, ele não queria nada. Ele mesmo diz, o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Mas mesmo assim ainda fizeram uma panela para matar ele. Preste atenção, ele está dizendo, está oculto aos olhos, Vinícius, de Israel, a paz que eu tanto quero para ela. Às vezes nós viemos à igreja e temos que entender. A primeira coisa que Jesus, quando ele vai enviar os missionários, ele vai ensinar de uma forma diferente. Ele diz assim, ao entrar na casa, é para entregar a revelação? É para entregar um rolo? Ou é para falar que dentro daquela casa que tem que haver paz? Porque você pode entregar o rolo, mas você trazer desordem para casa não adianta nada. A primeira coisa que você tem que transmitir é paz. Porque o fruto da justiça se semeia na paz. E a Bíblia diz que é uma das armas dos crentes. Lá em Efésios 6:10. Porque não tem como você dizer que anda com Cristo querendo causar guerra, querendo trazer confusão, briga, contenda. Se você está na casa de Deus, que deveria ter visão, e você há uma briga, quer toda hora há uma briga, quer... não, aí você não está no nome dele, você ainda tem que aprender. Aí Jesus tem que ensinar os seus discípulos. Por quê? Porque a pior coisa acho que a pior coisa que acontece na vida do cristão é ele não consegue conviver com outras pessoas. Ele tem uma dificuldade de convivência. Por quê? Porque todo mundo para ele está errado, só ele está certo. Todo mundo para ele está errado. Não é assim? Começou uma conversa, o cristão que conhece a palavra, o cara que conhece a palavra fala, não, eu conheço a Bíblia, você não conhece. Ele não dá a oportunidade de passar o seu conhecimento ao outro para ajudá-lo numa questão. Não, ele toma partido de uma conversa e ele toma razão, porque ele acha que ele não deve ser questionado. E muitas das vezes, nós saímos de lugares sem, muitas das vezes, ganhar as pessoas para Jesus. Por quê? Porque apresentamos Jesus errado. Tem muitas pessoas que chegam até mim e dizem, pastor, tem muitas pessoas que arrumam confusão, mas eu não vejo arrumando confusão. Por mim eu já quebrava logo, já dava logo uma surra. Aí eu falo, presta atenção. Se eu fosse bater em cada pessoa que me feriu, se eu fosse derramar o sangue de cada pessoa que me feriu, meu irmão, estava fugitivo aí até hoje. Por quê? Porque você ia bater lá. Sua mãe já te feriu? Quem tem mãe aqui já sabe. Seu pai já te feriu? Então, às vezes você, com de fora tem um comportamento mais áspero,
Mas às vezes, se você fala assim com essas pessoas de fora, você tinha que entender. Tem pessoas da sua família que já te feriu. Por que você não derrama o sangue dele? Porque você suporta às vezes o que é da sua casa, mas às vezes lá fora você não quer suportar. E às vezes nós temos que aprender. Jesus está dizendo, ó, a paz é a melhor coisa que o cristão pode transmitir. A Bíblia fala, buscai a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Não adianta você ir segunda, quarta, quinta, domingo, abrir consagração e viver arrumando briga. Você tem que mudar a sua conduta. Você tem que aprender a tratar as pessoas, a respeitar as pessoas. Aprender que nem todo mundo tem a sua opinião, que nem todo mundo tem a sua visão. E quando você aprende a andar assim, aí talvez Deus vai deixar que algumas pessoas se aproximem diante de você para você aprender. Sim ou não? Você quer ver? Vamos lá. A Bíblia vai dizer aí que Jesus chorou. Olha, continua, Graça. Lê aí para nós. Versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Ó, por que Jesus falou para os discípulos não se apegar ao templo? Porque haveria um tempo em que o templo seria destruído. E se eles tivessem apegado, isso acho que é o que mata os cristãos desse tempo. A igreja fechou, pastor, eu vou desviar. O céu está fechado? Não. E por que você desviou? Porque você estava amarrado em templos móveis, né? Não, templos terrenos. Mas você tinha que aprender que você tem que entender que a igreja, ela faz parte de dentro do teu coração, da tua vida. As pessoas, a maior desculpa é essa. Ah, pastor, um olhou como foi dito aqui, alguém olhou feio para mim na igreja e eu saí. Você não estava lá por Cristo. Você não estava lá por Cristo. E se você tivesse, você estava olhando para a cruz e não para o irmão. Nós viemos aqui hoje adorar Jesus de Nazaré. Agora olha como é tão interessante. Você vai ver que ele está dizendo, ó, vai chegar o tempo que vão te cercar. Imagine agora os sacerdotes, aqueles que amavam o templo. A Bíblia diz que eles ficaram tristes. Por quê? Porque eles estavam sem um templo, mas os discípulos estavam ganhando a Judéia, a Galiléia, a Samaria. O ministério de Cristo estava crescendo. Por quê? Porque Cristo nos chamou nós para ficar entre quatro paredes. Ele mandou nós ir para fora. Porque quem não vai para fora fica amarrado dentro. Você tem que entender que a maior vantagem de ser igreja é ser orgânico, é ter vida, é andar, é estar por aí afora. Deus, Ele quer que realmente a gente fique às vezes aqui dentro. Sim, às vezes, ó, não é gostoso a Santa Ceia? Não é gostoso? Estamos todos juntos. Mas tem momentos em que Deus quer você lá fora. Quem você é no seu trabalho? Quem você é na faculdade? Quem você é lá fora? A Bíblia vai dizer aqui que Israel foi cercada, que ela agora foi derrubada, o templo foi destruído, e até hoje eles procuram lamentar no muro, mas nós cristãos não lamentamos. Por quê? Porque talvez nós não temos o templo de Jerusalém, talvez nós não temos um lugar bonito, mas nós temos a presença de Deus. Aonde Daniel estava quando os leões queriam comer ele? Estava dentro de uma cova, sim ou não? E Deus levou ele de lá? Aí. E ele orava 3 vezes no dia, não, na casa dele ou no templo? Na casa dele. Se você não consegue orar na sua casa, imagine lá no templo. Então Deus tem que substituir certas coisas da tua vida. Por quê? Porque se você fica amarrado, apegado, não é? Já viu aquele crente robótico? Não. Eu subo para orar 3 horas da tarde, é minha hora. Não. Deus não quer que você pense assim. Deus quer te chamar na hora que o seu coração está quebrantado. Aí o texto vai dizer para nós, lê aí, Graça. Olha o que vai acontecer. Preste atenção nesse versículo aqui para nós podermos continuar. Ó, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aí de novo, não deixarão sobre ti pedra sobre pedra. Porque nós não devemos, como eu disse, se amarrar certas coisas. Agora, olha o que ele vai dizer bem no finalzinho, ó. Olha só, vai. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não, porque ele não reconheceu. De quantas vezes Jesus já entrou na sua casa? Mas você não reconhece isso. Você reconhece quem está na tua vida quando você entra no templo. Aí você fala, Deus falou comigo. Mas aquela depressão que ia te matar lá no quarto, quem entrou lá e te levou de lá? Você está entendendo o que Jesus está falando para nós? Sabe por que Israel foi condenada? Por quê? Porque a oportunidade estava ali, ó. Jesus entrou na casa de Zaqueu? Entrou ou não, igreja? Sim. A igreja está aí, sim ou não? Sim. Agora, se ele entrou na casa de Zaqueu, a casa de Zaqueu era um templo? Não. Houve salvação na casa de Zaqueu? Sim.
Então, se ele entrou na casa de Zaqueu e não era o templo ou salvação, ele vai entrar na tua casa e vai ter salvação. Agora, o problema é, olha o que Jesus está fazendo. Jesus vê os leprosos, eles foram curados. A Bíblia diz que Jesus ia em lugares que homens não queriam ir. Por quê? Jesus não ficava amarrado entre quatro paredes. Ah, pastor, está falando mal da igreja? Não, nós é a igreja, sim ou não? Sim. Toda segunda e quarta nós estamos aqui. Deus vai preparar lugares maiores? Sim. Lugares melhores? Sim. Mas se hoje não conseguimos adorar aqui, Deus não preparar outra coisa maior. Aleluia. E eu peço ao Senhor que se enquanto nós estivermos aqui e sentimos a presença dele, se for necessário nós ficarmos aqui 10 anos, nós ficaremos sentindo a presença. Porque não adianta, né? Já espiritualizou? Tem gente que entra pro templo e diz assim: ai, estou sentindo a presença de Deus. Aí Deus fala: lá na sua casa você é uma geladeira. Aqui você sente fogo, a presença. Isso não é minha presença, é emocionalismo. É emocionalismo. E existe na casa de Deus. Uma igreja inteligente, ela não dá glória a Deus por tudo. Ela presta atenção na palavra. É uma igreja de Bereia, presta atenção na palavra. Por quê? Porque tem muita gente que é enganado, porque não presta atenção na palavra. Qualquer coisa que está falando, já está pegando. Entenda aí, Jesus está dizendo para o discípulo. Por quê? Você imagine Pedro, quando visse o templo destruído. Ah, estamos perdidos, o templo foi destruído. Já viu Pedro reclamar alguma vez do templo? Já viu Tiago reclamar? Da onde o diabo levou o Tiago? Em cima do pináculo do templo. De lá mesmo jogou ele. Então entenda, não estou falando mal. Nós teremos sim um lugar para que as nossas crianças, para que os nossos idosos, eles podem ter um lugar confortável. Mas antes de nós entrarmos no conforto, Deus vai apresentar para nós o verdadeiro deserto. Sabe o que é bom do deserto? No deserto tem água, igreja? Não, mas com Deus tem água? Tem, porque no deserto Deus cuida de nós. Ó, lá dá o templo, mas tinha fariseu, lá tinha os escribas e os anciãos, e Deus não estava mais lá. Tem muita casa que Deus não está mais presente nela. Por quê? Porque não adianta ter casa e ser fariseu. Não adianta ter a idade, mas não ter o amor. Tempo de casa não salva ninguém. Se salvasse, tinha muito idoso que ele não iria para o céu. Olha aí que vai dizer. Continua, Graça. 45? Só quero entender, ó. O versículo 44 fala da oportunidade da visita. Deus está visitando a Santinês? Sim. Sim, então aproveite a visita. Aleluia. Porque visita vai embora. Sim ou não? Sim. A igreja vai ficar muito tempo aqui? O Espírito Santo vai ficar muito tempo aqui? Então aproveita a visita, viu? Tenha comunhão com Ele. Chame Ele para sua casa. Seja amigo dele. Porque quando Ele tirar o Espírito Santo, aí você vai querer uma visita dele. Aí Paulo diz: e vocês apagaram o Espírito. Vamos lá. Aí sim, agora nós vamos entrar. E eu acho que vai dar tempo, ó. Agora na verdadeira do que Deus colocou na minha mente, ó, no meu coração. Versículo 45, lê, Graça, devagarzinho. Depois. Para depois. Fala depois. Depois que Jesus mostrou tudo isso, aí ele vai lá pro templo. Aí ele vai falar algo profundo. Olha o que ele vai dizer, ó. Vai. Entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Para. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Expulsou. Mas na casa de Deus é lugar de oração? Por que Jesus entrou com esse sentimento? Porque lá já tinha se transformado num comércio. E não era de qualquer comércio. Era um comércio com a palavra de Deus. E hoje nós estamos sendo comercializados, sim ou não? Pela fé você pode ser curado? Mas às vezes você chega no culto como? Destruído com a sua fé lá embaixo, né? Aí vem alguém e fala: ó, vem cá que eu vou pegar essa meia ungida, eu vou ungir essa caneta aqui, você vai colocar R$10 no envelope e Deus vai te curar. Aí a pessoa ali, ela está sem fé, mas o outro motiva ela com uma fé errônea, mas a fé dela é ativada. Aí ela vai lá pela fé e consegue. Aí ela pensa que foi aquilo que ela fez. Não foi. É que os mercadejantes da palavra sabem manipular a tua fé. Você quer ver isso que está na palavra? Vamos lá. 1 Pedro, abre aí. Não, a igreja fica nesse texto, a igreja abre, por favor. 2 Pedro, Graça, por favor. Dá glória a Deus aí, igreja. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. No versículo 2.
2:2. Aleluia. 2:2 e o 3, tá, Graça? Lê devagarzinho, ó. Ó, quando Jesus chega no templo, ele já enxerga uma coisa errada. Tem comércio lá dentro. Aleluia. Porque a igreja precisa de 3 coisas necessárias que os homens façam. E a outra o Espírito Santo trabalha. Vida de oração, fala vida de oração. Vida de oração. E não adianta chegar aqui orando para mostrar para o pastor, tem que orar na tua casa. Porque se não ora lá, não adianta mostrar que não. Porque aqui vai ficar o quê? Teatro. E teatro na casa de Deus, Deus tira. Porque se Jesus, ele está com as arrojas na mão, doido para tirar quem fica fazendo teatro na casa dele, ó. Aleluia. Entenda, depois da oração, é leitura da palavra. A Bíblia fala que a palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Por que tem muita gente perdida? Porque não lê a Bíblia. Aí fica assim, ó, mas a Bíblia é só para o crente, não, a Bíblia é para o homem. Ela é um guia para o homem. Outra coisa, depois da palavra e a leitura, a sua vida de oração. Palavra, leitura, oração e o jejum. Fala jejum. Tem muitas pessoas aí que não gostam de jejuar, mas o jejum faz parte da lista do crente. Aí o Espírito Santo, ele trabalha, sim ou não? Sim. Por quê? Porque essas são as 4 armas do crente. Ó, se você faz isso, fica tranquilo, que a sua vitória está garantida. Aleluia. Agora, se não faz, vai passar perrengue. Porque a primeira coisa que os homens mal vão fazer é fazer de você um comércio. Vamos comercializar. Se eu fosse cobrar, ou falar, ô irmão, você veio aqui, eu fiz uma oração por você, e Deus te abençoou, você saiu daqui curado. Eu já estava com muito dinheiro no bolso, sim ou não? É, porque eu oro. Você ora pelas pessoas, você sabe disso. Mas, entenda, o homem de Deus não foi levantado para comercializar. Aleluia. Ele foi levantado para pregar a palavra de Deus. Vamos lá agora, vamos lá para o comércio que estão fazendo. Lê aí para nós, Grazi. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Prática libertina, porque Deus não mandou fazer mercado com a fé. Vamos lá. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ó, o caminho da verdade será infamado. Será destruído o caminho da verdade por causa de alguns homens. Por quê? Porque eles sabem a verdade, mas eles praticam injustiça. Vamos lá, leia, continua. Também movidos por avareza. Movidos pela avareza. Por que tem na casa de Deus? Comércio, fala aí, comércio. E o que move o comércio? A avareza. Quem gosta de dinheiro? Não, vou ligar pro cara, vamos lá. E aí, mano, tem como você vir pregar aqui na igreja? R$500. Olha aí, ó. Quando o homem ele vai ser... Quando eu sei que aqui não tem desses, né? Da glória a Deus, eu sei que não vai ter desses aqui, ó. Mas quando um homem deixa sua mulher em casa, muitos homens fazem isso. E ele vai trair sua mulher e ele chega num prostíbulo. Ele tem uma relação com uma prostituta sem pagar? Não. Qual é a primeira coisa que a prostituta fala pra ele de cara? Calma aí. O que ela fala de cara? É o valor, sim ou não? Sim. Se a prostituta cobra o valor dela, toma cuidado. Você tem valor para Deus, presta atenção. Aí ela fala, você não vai tocar em mim enquanto você não pagar. Então quando eu chego em um prostíbulo e eu falo para a mulher que eu quero ter uma relação com ela, ela me cobra, então automaticamente ela vai ganhar o dinheiro dela, mas ela está fazendo aquilo porque ela quer o dinheiro dela para o sustento dela, sim ou não? Sim. Então isso daí é o que acontece com muitos de nós hoje. A primeira coisa que Deus quer é que você, a noiva, é nossa ou é de Cristo? De Cristo. Então não se prostitui a noiva de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Só que o pior é quem traz e paga para isso. Por quê? Vamos lá. Vou convidar R$800 para você pregar aqui. R$800? Prostituto. Pastor, é muito forte, pastor. Aleluia. É muito dolorido. Meu irmão, qual é a primeira coisa que a prostituta fala quando ela quer ter relação com alguém? Ela fala de dinheiro. Você tem dinheiro? Você pode trazer. Você não tem, você não traz. Só que aqui não precisa não. Por quê? Porque aqui tem a presença de Jesus. Aqui não é casa de prostituição, aqui é casa de orar. Aleluia. Casa de prostituição, lá se cobra. Aqui não. Agora vamos lá, presta atenção. Por que se cobra? Por causa do desejo errado de muitas pessoas. Quando o líder sai da visão e ele quer agradar as pessoas, ele tem que fazer o que o povo quer. E o altar que faz o que o povo quer não é de Deus. Você quer ver que não é de Deus? Entre Barrabás e Jesus, qual foi a escolha do povo? Barrabás. Entre Samuel que estava guiando e Saul, quem o povo escolheu? Então a voz do povo não é a voz de Deus. Uma coisa é eu ouvir o que o povo fala, outra coisa é eu ouvir a voz de Deus. Samuel, quando entrou para o quarto, Deus falou, não fica triste não, que eu vou dar para o povo que eles gostam, vou dar Saul para eles. Quem não gosta do reinado Davi vai ter que viver com Saul.
E com Saul vão à guerra e o gigante fica lá assolando durante 40 dias, até levantar um Davi. Entenda, é isso que acontece quando temos comércio. Qual foi a primeira coisa que Saul fez quando ele não conseguiu matar o gigante? Ele fez uma campanha. Aí, aqui, até na fiação, bate palma para essa criança aqui. Vou bater palma para ela. Por quê? Porque ele vai fazer uma campanha. Qual era a campanha de Saul? Quem matar o gigante, eu vou dar dinheiro. Qual é a primeira coisa? Eu vou dar dinheiro. Vou isentar a família de imposto. E ainda vai ter um cargo. Quantos não estão pregando a palavra assim? Por quê? Porque estão atrás disso. Só que vai ganhar aqui na terra, mas no céu vai ser excluído. Aí farão comércio de vós. Por quê? Porque a sua fé não é para ser comercializada. A sua fé é para você viver o sobrenatural. Aí Pedro vai dizer à igreja, continua, Graça. Estamos terminando, hein? Farão comércio de vós com palavras fictícias. Com palavras inventadas. É assim, ó. Eu vou contar, eu vou pegar a história de Davi. Eu vou fazer uma coisa tão bonita que a igreja vai chorar, mas não vai se arrepender. Deus olha o teu choro, mas Ele vê o teu arrependimento. Tem muita gente que tem lágrimas. Mas sabe aquela lágrima exprimida? Que segundo o cientista diz que o crocodilo, ele só chora quando ele tem algo que é exprimido dentro dele. Aí ele não chora porque ele quer. Ele chora porque algo espremeu ele dentro. Ele só tem 2 ou 3 lágrimas. Passou daquilo lá, ele volta a ser crocodilo. Primeira oportunidade ele mata. Ele não muda. Por quê? Porque tem muita gente que até se espreme, mas volta a ser crocodilo. Olha aí, gente. A primeira oportunidade é assassino. Quer matar o irmão, quer destruir. E aí Deus fala, lágrima de crocodilo na igreja não funciona com Jeová. Por quê? Porque quando Jesus olhou para Pedro, quando ele tinha traído, Pedro chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele sabia que ele tinha traído o Filho de Deus. Entenda uma coisa, eu não quero entrar na tua casa e dizer para você que você tem que ter a salvação. Se você conhece a Deus e traiu Ele, meu irmão, você não se preocupa com o pastor não. Você já deveria chorar amargamente pelo que você faz, porque você já conhece a Deus e você anda traindo Ele por qualquer coisa. Se você não consegue chorar amargamente por causa disso, se eu trair minha mulher, eu vou ficar triste, né? Porque tem pessoa que traz, pastor, eu traí minha esposa. Na outra semana tá fazendo aí, velho. Aí Deus tem que tratar ele como? Vamos acabar com o seu parquinho de diversão. Você vai ter que passar, por quê? Por uma vergonha pública. E mesmo assim ainda, tem gente que passa e não toma jeito. Agora, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Entenda, farão comércio de vós. Farão comércio de... Ele não disse que fazeria comércio com as pedras, Marcelo, com o ouro do templo. Ele está dizendo que as pessoas seriam comercializadas. Sim ou não? Sim. Então, lê, Graça, continua. A igreja está aí na glória a Deus. Glória a Deus. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Aí, ó, para eles o juízo já está lavrado e a longo tempo. Vai fazendo isso, vai cantando, vai pregando e fazendo tudo que não presta. Naquele dia eu vou me encontrar com você. Não esquenta não, lá, aqui, isso, continua pregando, saindo da pregação, indo tomar uma cervejinha, fazendo tudo que não presta, indo pegar a mulher dos outros, continua, vai, mas quando chegar lá você não vai poder fugir, porque uma hora vai estar sua lápide lá no cemitério, uma hora você vai morrer, e quando você se apresentar diante dele, não vai ter desculpa. Aí Paulo vai dizer sobre isso também, sobre o comércio. Abre aí, Graça. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo vai dizer assim, Paulo era bacharel em prisão, Paulo apanhava, Paulo sofria, era humilhado, o cara estava preso por causa da palavra de Deus, os lenços do cara, ele era tão estrategista que ele não podia ir, mas ele orava dentro da prisão, que quando alguém levava um lenço dele, as pessoas eram curadas. Entenda, e Paulo era prisioneiro por causa da palavra. Paulo mesmo disse, ele disse, eu não quis nada de ninguém, para que ninguém me tire o direito de ter a coroa lá em cima. Paulo diz, tem muitos aí que andam fazendo comércio com a palavra. Lê para nós, Graça. 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros. Opa, Paulo está falando mal da vida de alguém? Não é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo que tem pessoas que fazem comércio da palavra. Quer ver? Olha o que ele vai dizer, mercadejando a palavra de Deus. Fazendo o que com a palavra? Mercado. Continua fazendo mercado. Aqui você faz mercado. Lá você vai ver para onde você vai.
Aí Paulo vai dizer o quê? Continua, ele fala o quê? Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Aí, ó. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Ó, Paulo era um líder humilde, GG. Era um líder que não queria nada. Paulo não pedia nada a ninguém. Se chegasse 100 pessoas lá, Paulo orava. Deus, se fosse para curar, ele curava. Se fosse para revelar, ele revelava. Paulo, Deus usava ele tremendamente. Paulo não era mercadejante da palavra. Aí, as pessoas não gostavam de Paulo. Por quê? Porque Paulo servia para algumas finalidades, para outras não. Quando Paulo vai enviar a carta para Corinto dizendo: vocês são igreja, mas aí há no meio de vocês quem estão pegando a sua madrasta, aí no meio de vocês a prostituição. Aí falava assim: Paulo é fraco, Paulo nem vem na igreja e vem mandar carta para nós. Aí Paulo diz: a minha presença pode ser fraca, mas a presença do Espírito Santo na minha vida não. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, que Jesus mal vai entrar no templo e ele já vai ver algo sendo transformado. Porque, meu irmão, se você veio do mundo para cá, você veio para ser transformado? Você veio para ser transformado? Não é para chegar aqui e você se tornar um popstar, não. A casa de Deus é lugar de popstar. A casa de Deus é lugar de jejum, de oração, de nós se arrependermos, ajudar o que está caído, levantar o que está caído. Para isso Deus nos levantou. Foi para isso que Deus nos levantou. A Bíblia fala que Deus deu linguagem erudita a Isaías para que Isaías levantasse o cansado, aquele que está caído, meu irmão. Se você hoje que vem, que ora, que busca, tem uma vida espiritual já é difícil para você, imagine para quem não tem. Mas sabe por que as pessoas hoje não gostam de olhar para o cristão? Não gostam de abraçar ele? Não gostam porque ele tem um sentimento ruim. Entendeu? Ele não gosta. Ah, pastor, mas essa pregação é muito dura. Irmão, tu vai pro shopping, vai lá, abre a rede social, escolhe o pregador que você quer. Mas a palavra de Deus para nós é, essa noite nós temos que se tornar pessoas melhores. Aleluia. Continua, ô Grazi, agora abre aí, né, 1 Coríntios 6,17. E fica aí, olha só. Onde eles vão entrar agora? No Lucas, no capítulo 19:45, vai dizer: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam e disse-lhe: está escrito. Fala, está escrito. Olha como que Jesus dá uma lição para nós, que Bíblia funciona. Jesus vai entrar no templo e vai pregar, vai tomar uma atitude. A primeira coisa que vão questionar ele é: o que você está fazendo? Aí ele falou: você não leu? Está escrito. Está entendendo? Quando as pessoas veem você tomando atitude, você tem que ter a Bíblia na sua boca e no seu coração. Porque você fala assim, ó. Quando a pessoa fala: o que você está fazendo, Ricardinho? O que a palavra está dizendo para mim fazer. A palavra está dizendo, eu posso fazer. Agora, o que a palavra não diz, eu não posso fazer. Não posso inventar. Em Apocalipse diz: ai daquele que acrescentar ou diminuir, aquele que aumentar ou diminuir qualquer palavra desse livro. Todas as pragas desse livro cairão sobre ele. A pior coisa é a condenação para muitos. Vai ser isso naquele dia. Você falou coisa que eu não mandei você falar. Você era para ajudar, você era para levantar, você era para ajudar as pessoas. Não, mas você ficou falando coisa que não devia. Aí você vai sofrer o castigo com Deus. E olha o que Paulo, ele é tão maravilhoso. Ele vai em 1 Coríntios 6,17. Lê para nós como é lindo, ó. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ó, aquele que se une ao Senhor é um com ele. Aquele que está unido com Deus é um com ele. Beleza? Vamos lá. Onde nós aprendemos esse princípio? Presta atenção. Quando Jesus entrou no templo, ó, ele é filho de Deus. Ele é o dono do templo. E ele vai entrar no templo. O Espírito Santo ainda não tinha descido. Quando ele entra, a casa de Deus ficou unida a uma coisa só, sim ou não? Sim. Mas só que alguém percebeu isso? Sim. Alguém percebeu isso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não percebeu. Por quê? Porque as paredes do templo eram muito mais belas do que a presença de Jesus. Tem muita gente que liga para o ar-condicionado da igreja, mas não liga para a presença de Deus. Aí, olha o que vai acontecer. Jesus está lá ensinando. À noite, você é lá no templo. Jesus está ensinando? Aí sim, pronto. Lá no templo, Jesus está ensinando à noite? Sim. Jesus estava curando de dia? Sim. Mas eles notaram isso? Não, eles quiseram. O que eles notaram? Que Jesus estava trazendo uma confusão, Jesus. Não é certo ele fazer isso. O camarada está curando. As pessoas estão vindo para ser libertas. As pessoas estão vindo para ser transformadas. Mas eles não estão notando isso. Por quê? Porque não agrada a eles. Você sabe por quê? Porque muitas vezes seu sentimento tem que mudar? Porque tem coisas que o homem espiritual faz que o outro não gosta. Porque quem está na carne, meu irmão, nós já enxerga de longe. Olha o que vai acontecer. Jesus está no templo. Algo acontece diferente. Jesus, a primeira coisa que ele faz é: eu não concordo com o mercado. Mas e hoje a casa de Deus? Como é que está?
Meu Deus, está um mercado danado. Sim ou não? Sim. Aí é para ajudar a igreja. Quem foi que disse que o Espírito Santo precisa da tua ajuda? Aleluia! Fala, mostra para mim um texto que diz assim, ó. Eu dei uma ajudinha para Deus. Eu fui lá no céu e segurei um pouco a lua porque ela ia cair. Qual foi o dia que Deus precisou da sua ajuda para algo dele? O problema é que quando a gente quer fazer algo e pensamos que estamos ajudando, nós estamos atrapalhando se não estiver dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando ele entra, ele está curando. E dentro da palavra, ele está fazendo coisas maravilhosas, Rafa. Ele está fazendo coisas que os homens não tinham visto. Está lá o sacerdote com a pedra, está lá eles matando animal, derramando sangue do outro lado. Mas Jesus está trazendo, o cego está vindo, está voltando para casa transformado. Está vindo o aleijado, está voltando para casa. Está vindo as pessoas que estavam com um problema psicológico, está voltando para casa. Mas ninguém percebia isso. Por quê? Porque a visão era carnal. A pior coisa do mundo. Tem gente que tem um templo, tem a igreja, tem um lugar, mas não tem a visão de Deus. Aí não adianta. Aí Deus fala, não, tá cantando, tá bonito, é lindo, as luzes são bonitas, o lugar é top, mas não tem vida de oração. Não consegue sentir minha presença quando sai de casa. E aí Deus fala, vai fazer o que lá no templo? Ah, pastor, não vai vir para a igreja? Não. A igreja é orgânica, meu irmão. Você veio aqui, eu vim aqui para estar perto da cara, eu vim aqui porque eu amo o Ricardinho, eu vim aqui porque eu amo o Marcelo, eu amo a Sabrina, eu amo o Patrício, eu amo o Daniel. Nós estamos aqui porque a gente somos igreja. E pensa bem, se agora não tiver mais ninguém aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou pregar para a parede? Não. Então entenda, o convívio com a igreja é com pessoas. Se você não sabe conviver com as pessoas, Deus vai te deixar sozinho entre quatro paredes. Aí você prega para a parede. Aí você vai lá e dá o seu estudo para a parede, louva para a parede. Por quê? Porque Deus não se preocupa com bloco, com areia, com cimento, com ouro, com prata. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a sua vida. Deus se preocupa com o teu coração. Deus se preocupa com a tua alma. Deus se preocupa com você. É com você que Deus se preocupa. Porque quando Ele dá o livramento, quando às vezes você não está na igreja, você está lá no seu trabalho, está saindo, quem sai 4 horas da manhã para trabalhar sabe o risco que corre, talvez de ser assaltado, de ser morto. E é Deus que te dá o livramento. Então Ele se preocupa com você, sim ou não? Sim. Aí você fala, não, eu estou aqui para agradecer porque o livramento foi Deus que te deu lá no seu trabalho, lá na rua. Aí quando você levanta, eu já estou dando livramento, porque o seu pulmão já podia parar, então eu já estou dando livramento já. Aí olha, para nós terminarmos, continuar. O que ele vai dizer? Quem se une a um com Deus é um só. Então Jesus queria unificar, ele queria se unir. O problema é que toda vez que a gente quer fazer união, sempre Satanás envia um baderneiro. Toda vez que a gente quer unir, só que assim, ó, fazer união em panela não existe com Cristo não, viu? Não, vem ver aqui a Samanta, como é o seu nome? O Vitão e o Ricardinho. Eu vou andar com esses. O resto, ó, deixa eles andar sozinhos e se vira. Aí Deus fala, você não está me servindo não, viu? Porque eu não ando com panela. Panela não, viu? Deus quer orgânico. Deus quer todo mundo em comunhão. Você sabe como eu aprendo? Quando eu vejo assim, eu falo, às vezes eu fico vendo assim, eu vou ficar bravo. Aí eu olho pro Ricardinho que ele tá bravo. Aí Deus fala, olha lá o bravo lá da sua turma. Aí tem um que chega aqui melancólico, é chorão. Chega aqui, qualquer coisa que fala com ele tá chorando. Vendo? Ali ó, o negão ali ó. Chorão. Aí eu entendo, eu aprendo com Deus. Aí Deus fala, tá vendo? Essa é a minha igreja, filho. A minha igreja não é a parede. Não é o salão que eu cuido. Eu cuido das pessoas. Elas vêm e elas fazem a igreja ser igreja. Aí olha o que ele está dizendo. Vamos se unir. Quer ver? Vamos levantar aqui rápido, por favor. Vou fazer aqui o picadinho de teatro não. Sempre falo isso para você. Olha só, deixa eu afastar essa cadeira aqui. Dá glória a Deus aí, igreja. Já estou terminando. Esse pastor vai muito longe. Olha só. Fica aqui do meu lado. Vamos supor aqui que a Rafa seja minha esposa. Vamos supor, é um exemplo, tá bom? Amém? A igreja está entendendo? Amém. Vamos dar glória a Deus aí. Deixa eu passar aqui, ó. Preste atenção. O marido e a mulher se tornam um só? Sim. Sim ou não? Sim. Então entenda. O que a Bíblia está dizendo aí? Que quando... Lê para bem devagarzinho, Graça. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com? Ele. Aonde Deus habita? Né? No corpo? Sim. Onde é o templo do Espírito Santo? É o seu corpo. Sim ou não? Sim.
Ou é a casa de Deus só? É o seu? Paulo vai dizer isso. Quando eu estou um homem muito espiritual, quando eu estou buscando, lendo, buscando a palavra, eu tenho o meu lado humano, eu me uno a Deus. Eu sou um só com Ele. Um só propósito, um só batismo, uma só fé. Eu sou assim como um homem que é casado, quando ele se une a sua esposa, ele é um? Ele é um? O problema é, quando alguém entrar no meio disso, estraga, sim ou não? Sim. Os filhos ficam em volta, não no meio. Tem muita gente que o casamento é destruído porque o filho está no meio, não em volta. A Bíblia fala que os filhos têm que estar em volta da mesa, não no meio do casamento. Preste atenção. Isso é importante para a igreja entender. Se o marido e a mulher é um só com Cristo, o marido e a mulher é um só, imagine você com Deus. Agora vamos lá, Rafa é minha esposa. Mas aí vem o Ricardinho agora e começa a querer entrar no meio do relacionamento. Todo terceiro que entrar no relacionamento entre um marido e uma mulher, dizendo, eu vou destruir, eu vou casar, o Ricardinho vem e diz, eu vou casar, eu vou tomar a Rafa do Fael, eu vou casar com ela, porque eu senti um desejo por ela. Quem está entrando ali? É benção? Não. É o quê? Maldição. Então toma cuidado, você que é casado e tem alguém querendo entrar na tua vida que não é a tua mulher, mas você acha que vai ser uma benção. Vai vir uma maldição, porque Deus não destrói uma família para fazer outra. Aleluia! Quem destrói a família é o diabo. Presta atenção, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, um só. Então Jesus vai entrar e vai tentar ser um com a igreja. Ele vai tentar ser um com o templo. Mas a casa não é do pai dele? Primeira coisa que cobraram imposto dele. Era certo cobrar imposto de Jesus? Se ele é o dono lá, como é que cobraram imposto dele? Olha a cegueira espiritual como já estava. Hoje Jesus na casa, meu amigo, estão até cobrando dele para ele entrar. Preste atenção. Paulo vai dizer claramente que o corpo é o templo do Espírito. O que você tem feito com o seu corpo? Aí você fala, eu canto na igreja, eu adoro na igreja. Mas Deus falou, eu sei. O diabo sabe. Mas o com o teu corpo? Eu habito no teu corpo, eu não habito em parede. Vamos lá? Leia, Graça. Olha o que ele vai dizer para nós. Quem é um só com Deus aí, da glória a Deus? Então vamos lá. Um só com Deus. Se você é um só aqui, é bom tomar uma cervejinha? Aí. Deus vai permitir então agora. Então entenda, tudo que entrar na tua vida que vai judiar do teu corpo, vai mexer com quem? Vai mexer com quem você se uniu, sim ou não? Com quem você está unido? Com quem? Com Deus. Aí presta atenção. Se você, tudo que você fizer no teu corpo, vai destruir o templo do Espírito Santo. Aí tem pessoas que falam assim, entenda, pastor, eu ainda estou fazendo certas coisas. Por que Deus quer te libertar? Porque o corpo foi você que fez? De quem esse corpo? Então se você consegue destruir o que Deus fez, Deus vai te destruir. Por quê? Porque o teu corpo é a morada do Espírito Santo. Se você não consegue cuidar do seu corpo, como é que você vai cuidar das coisas de Deus? Paulo vai dizer isso. Sim ou não? Olha lá o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer do templo, olha só. Fugir da impureza. Foge da impureza. Aquilo que suja, vai. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, qualquer coisa imoral então entre um casal, se um cara vir e querer dar ideia na minha mulher, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo errado, sim ou não? É adultério. Fala adultério. Porque a gente tem medo, né, de dizer assim, não, pastor, é muito forte quando o diabo entra e destrói o casamento. Não é adultério, então. Adultério. Entenda. Se você que é casado e anda traindo a sua esposa por aí, preste bem atenção. Quem está na tua vida não é Deus não, viu? Quem está entrando para destruir o teu casamento é o diabo. Aí Deus, por quê? Vai destruir o teu corpo. Quantas pessoas não cometem suicídio depois de uma traição? Aí destruiu o corpo, aí Deus fala, você vai me pagar. Por quê? Porque uma pessoa se destruiu por quê? Por uma atitude errada tua. Pastor, é muito forte, porque Deus não brinca. Naquele dia ele vai te julgar. Quem já foi aqui num tribunal na terra? Quem levanta a mão? Não é silêncio, é o juiz que fala, é o advogado, tem as pessoas. Tá pensando que você vai fazer o que você faz? Não, lá naquele dia você vai ficar ouvindo o que Deus tem para te dizer. Fica aqui, continua. Olha o que ele vai dizer, a igreja pede a glória a Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? O vosso corpo é santuário do Espírito? Você tem cuidado do teu santuário?
Aí fala pra... olha a hipocrisia, William. Eu vou à igreja, eu abro lá a consagração, eu limpo a igreja, eu faço um monte de coisa. Mas Deus fala, mas você destrói o templo num dia. Você cuida do que é parede, mas não cuida de você. Eu habito em você, eu não habito na parede. Quando Deus está usando uma pessoa, Ele não está usando a parede. Paulo diz, não, vocês não sabem que o teu corpo é o santuário de Deus? O teu corpo é o santuário. Quando você vai orar, você coloca o seu joelho no chão. Quando você vai falar, você usa a boca. Quando você vai fazer qualquer coisa, você usa o teu corpo. Quando Deus vai te abençoar, quando você entra no carro, é o teu corpo que é abençoado. É a tua vida que é abençoada. Não é a parede da igreja. O problema é, nós não temos cuidado do corpo. Nós não temos cuidado com a nossa vida. Depois fala assim, pastor, estou passando por prova. Deus fala, ó, tem prova que você entrou. Não tem prova, ó, essa prova não é nem o diabo e nem é eu te testando, é você que entrou nessa prova. Olha o que ele vai dizer, o santuário, vamos lá. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. E Opa, você tem da parte de Deus. Nós estamos aqui por causa que Deus fez isso, sim ou não? Sim. Uma hora você vai embora, então o santuário uma hora vai se quebrar. Só que o que você tem feito na terra para Deus? As pessoas têm que entender. Doa-se para Deus. Ame o seu esposo, ame tua esposa, ame teus filhos. Viva a vida mesmo, se puder passear, passeie. Pregue a palavra, mas também faça a obra de Deus. É gostoso se reunir com a família, comer um churrasquinho no final de semana, passear. Deus não isentou isso de ninguém. Mas Ele está dizendo, você tem cuidado do teu corpo? Porque o teu corpo é onde habita o Espírito Santo. Continua. O qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Opa, e não são de vós? É teu esse corpo? Se é teu, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer o seguinte. Tira o teu coração aí para fora agora e mostra ele para mim. Você consegue? Por que não? Porque ele está em você, mas não é teu. Tira os seus olhos do lugar e coloca no lugar. Você consegue? Não é teu. O problema é que você se acha dono. Só que uma hora esse corpo pode se deteriorar. O tempo vai vir para todo mundo. Você que hoje fica brincando aí com o pastor fazendo bullying, cuidado, hein? Presta atenção. Uma hora a idade vai chegar para todo mundo, sim ou não? Sim. Só que, ó, imagine você chegar diante de Deus velhinho e Deus falar, aí vem o meu vovozinho. Mas ele passou a vida inteira, ele cuidou da família dele, ele teve bons amigos, ele soube tratar os amigos dele. Sabe o que é ser justo, irmão? Não é cuidar da vida dos outros. Ser justo é respeitar as pessoas, irmão. Quando você pregar, deixa que o Espírito Santo faça o trabalho, não queira fazer o papel do Espírito Santo. Agora, o que ele está dizendo é muito importante. O templo é o corpo. Só que tem gente que está confundindo caixa, bateria, teclado. Porque Deus falou assim, ó, se Ele quiser, Ele faz com que essa calçada clame Ele. Se você não quiser fazer, Deus coloca as calçadas para fazer, as pedras para fazer. Deus é testemunho. Mesmo nós não queremos fazer. Agora, olha que ele vai terminar dizendo isso. Não é de vós o corpo, mas, olha só. Continua? Porque fostes comprados por preço. Mas foi com? Você foi comprado. Fala, você foi comprado. Fala, eu fui comprado. Agora, mete a mão no teu bolso aí. O que você tem? Quem pagou sua dívida? Foi Jesus. Aí você trai ele por qualquer coisa. Você não é nem grato por tanta coisa que ele faz na tua vida. Pior pecado é ingratidão. Nós nem estava aqui e ele foi lá e morreu por nós, mas você é ingrato com ele. Aí ele está dizendo, você nasce, se eu errar aqui, está aqui a doutora Graça, você nasce com 300 ossos, depois fica com 206, se eu não me engano. Você tem uns olhos bonitos, cada veia minúscula do seu olho. Você tem 95 mil quilômetros de veia no teu corpo. Você tem tanto cabelo, você tem... Eu fiz tudo isso, e tudo isso aqui, eu presenteei você a vir na terra. E você não é grato por isso. Você fala, você anda, e você não é grato. Você tinha que ser grato a Deus pela vida que está em você. Mas se você não consegue ser grato nem pela vida que está em você, como é que Deus vai te abençoar? Quando termina aí, ele diz, foste comprado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus em vosso corpo. Porque não adianta ter uma semana de joelho, na outra semana não está. Por quê? Deus não dá nada para ninguém inconstante.
Deus dá para alguém que é constante. Ah, pastor, mas nós oscilamos. Todo mundo oscila. Ah, pastor, para mim ficar todo dia 3 horas da tarde orar? Amém, se você conseguir. Mas o dia que você sentir vontade de cometer o mal, o dia que você sentir vontade de fazer a pior tragédia, corra para um quarto de oração. Fecha o teu quarto, não deixe ninguém te incomodar. Ore, fale com Deus, porque é naquele dia que Deus vai te mostrar que Ele é na tua vida. Senta lá. Quando Jesus entra no templo, aqui ó, a igreja está aí, da glória a Deus. Quando Jesus está no templo, Ele entra, vai dizer aqui ó, e a minha casa será casa de oração. Será casa de oração? A minha casa será casa de oração? Só que a primeira coisa que ele teve que fazer é tirar o comércio de lá. Sabe por que nós chegamos na casa de Deus e fica 5 minutos levanta? Por quê? Você fica esperando. Você já está tão acostumado que alguém fale com você, que você está tão acostumado a não falar com Deus, que você fica esperando que os outros falem para você. Agora, olha o que vai acontecer. Quando o Senhor não está na casa, Ele não é reconhecido, Ele não tem como operar. É a primeira coisa. Você reconhece que Deus está aqui? Sim, mas Ele estava na tua casa? Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus está em todo lugar. Então quando você começar a reconhecer que Deus está em todo lugar, aí você vai ver que Ele vai estar na onde? Ele vai estar na empresa, Ele vai estar lá na sua casa, Ele vai estar no trabalho. Aí você fala, onde eu estou? Ele está comigo. Porque Ele disse para os discípulos, eu estarei com vocês em todos os lugares. Até o final eu estarei com vocês. Pedro estava preso na prisão. Quem estava com ele lá? Jesus estava lá. Jesus está com você em toda a situação. O problema é que a falta de reconhecimento. Nós não conseguimos conhecer mais, líder. Nós pensamos que Deus está só na igreja. Deus está na tua casa, meu irmão. Deus está em todos os lugares, meu irmão. Só que aqui, ó, a avareza substituiu a adoração e o amor de Deus. A gente começa a fazer as coisas por interesse. A avareza também pode estar relacionada a isso. Eu quero alto prestígio dos homens. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que alguém bate palma quando eu falo. Eu quero que alguém bata tapinha nas minhas costas quando eu acabo de pregar ou quando eu acabo de louvar. E Deus fala, não está fazendo nada para mim. Está fazendo só para eles. Terceiro, a casa é de quem? A casa é nossa ou é do Senhor? Só que ela é tratada como uma casa nossa. E a última, se coloca de pé. Abra aí, Graça. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Se Deus não está lá, Ele não é reconhecido, se só tem avareza, se lá só a casa não é do Senhor, vai virar uma casa de petição. Por quê? Sabe que Deus é o Deus que dá. Aí vai vir só para P? Vai vir só para Pi? Aí Deus fala, você veio pedir, mas você vai levar para casa. Hoje você vai levar para casa. Por quê? Porque quando você pede mal. Conheço muitas pessoas que dão assim, pastor, eu vim aqui porque eu preciso de uma porta de emprego. Aí Deus arruma um emprego, ele nunca mais volta para adorar o Senhor. Aí Deus fala, pediu mal, pediu para o seu próprio desejo. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Lê, Graça, bem alto. Cobiçais e nada tendes. Nós cobiçamos, mas nada temos. Por quê? Continua. Matais e invejais e nada podeis obter. Matamos, invejamos e nada podemos obter. Por quê? Continua. Viveis a lutar e a fazer guerras. Vivemos a lutar e fazer guerra. Olha o que ele vai dizer. Nada tendes, porque nada não tendes. pedis. Ó, porque nada tendes, por quê? Não pedis. Porque não pedis. E quando pedis? Continua. Pedis e não recebereis. Pediu e não vai receber. Por que não vai receber? Porque pedis mal. Porque pediu mal. Pediu a pior hipocrisia. Deus, olha isso aí. Não, eu quero um carro, porque eu quero passar lá, quero mostrar pro Ricardinho que Deus é na minha vida. Você é amostrado. Deus não vai te dar carro nenhum, vai andar a pé. Até você aprender que as coisas de Deus não é para você mostrar. É para o nome dele ser glorificado. Tem muita gente amostrada na casa de Deus. E Deus está tirando isso. Aleluia. Na casa de Deus, como eu disse na outra pregação, não precisa de estrela. Ela precisa de alguém que ilumina. E o que ilumina aqui é Jesus de Nazaré. Ó. E aí termina com o que ele fala, Graça, ó que lindo, ó. Para esbanjardes em vossos prazeres. Quando você pede, é só para esbanjar no seu prazer. Você não ajuda ninguém, não dá uma marmitex, não faz uma cesta básica. Você come bem, mas você não ajuda ninguém. E quando fala para você abrir a mão para dar para alguém, meu Deus, não tem nem o teu escorpião, tem uma família inteira. Preste bem atenção, ó. Continua e termina. Infiéis. Porque não adianta. Deus conhece a fidelidade. A fidelidade Ele conhece.
Fidelidade até o final. Quando você chega no casamento assim, ó, quando você chega lá no casamento é na hora da pobreza, tem que estar com Deus? É na hora da dificuldade? É na hora da alegria? É na hora da doença, tem que ter Deus? Mas aí a gente fala que não, né? A aliança que você colocou no dedo é para sempre, meu irmão. O problema é que você quer jogar fora qualquer coisa. Por isso que não temos muito testemunho para contar. Por quê? Por causa da infidelidade com Deus. E aí ele termina, Tiago, né? O que ele diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Meu Deus. Deus conhece quem é teu amigo de verdade. É eu que estou dizendo ou é a palavra? Por isso que muitos não gostam da palavra, viu? Jesus diz, vós sois limpos pela palavra limpa. Deve estar aí no teu coração, no meu coração agora, na tua mente. Você que só anda fazendo guerra e vai para a igreja e diz que é homem de Deus, mulher de Deus, mas as pessoas te conhecem como outra coisa. E ele está dizendo aqui, ó. Termina. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais alto essa frase. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. é eu que estou dizendo ou é a palavra de Deus? Eu que estou dizendo ou é a palavra? Só que Deus quer te chamando de volta. Ele está dizendo, ó, você não precisa ser amigo do diabo, não. Você precisa ser meu amigo, porque eu criei você. Eu tenho o melhor para você. Aplauda o Senhor. Curva a tua cabeça, vamos adorar o Senhor.